O caso de Eliane de Gramont e Lindomar Castilhos chocou o país no início dos anos 80 e foi fundamental para mudar o julgamento de crimes passionais. Era a noite de 30 de março de 1981 e o palco do Café Paulista Belle Époque tinha o seu ambiente entoado com as mais belas canções românticas de Eliane de Gramont. Ela tentava retomar a sua vida e a sua carreira de cantora, quando um homem, certamente muito conhecido entre todos os presentes, entrou atirando. Esse homem era Lindomar Castilho, ex-marido de Eliane, que escandalizou o país ao ser responsável por um dos crimes mais absurdos de todos os tempos. Eliane Aparecida de Gramont nasceu em São Paulo no dia 10 de agosto de 1955. Era filha da compositora Helena de Gramont e seus irmãos, na maioria, seguiram a carreira jornalística na TV e no rádio. Sua irmã Helena de Gramont era jornalista da TV Globo. Com o incentivo da mãe, Eliane começou a cantar profissionalmente e, em meados de 1977, ficou conhecida embalando sucessos românticos que se tornaram trilha sonora de novelas da época. Eliane era descrita como uma pessoa muito doce, alegre, que ria a todo momento e amava muito a vida. Com pouco mais de 20 anos, ela estava no início de uma carreira promissora e gravando suas primeiras canções. Foi quando ela conheceu Lindomar Castilho nos corredores de uma gravadora. Lindomar Castilho era um dos maiores vendedores de discos dos anos 1970. Ele era conhecido como o Rei do Bolero. Eliane largou do noivo para namorar Lindomar Castilho e em 1979 eles se casaram, a contragosto da mãe e dos irmãos. Lindomar era descrito como um homem agressivo e muito ciumento, era cerca de 15 anos mais velho que Eliane. Mas Eliane estava muito apaixonada e, para mostrar que não estava com Lindomar por causa do seu dinheiro e seu sucesso, ela resolveu realizar a união com separação de bens. Em contrapartida, Lindomar exigiu que Eliane parasse de cantar e não trabalhasse. Ela, infelizmente, aceitou e, em 1979, os dois se casaram. Eliane estava grávida de 6 meses. A proibição daquilo que Eliane mais amava, que era cantar, foi só o começo de uma relação extremamente abusiva e violenta. Lindomar Castilho tinha um histórico de alcoolismo e apresentava crises perigosas de ciúmes, e muitas vezes Eliane foi vítima de agressões físicas e abuso psicológico. Eliane passou a viver um verdadeiro inferno. Mas ela era tão apaixonada por ele que retirou todas as queixas que fez das agressões que sofria. Entre diversas separações e reconciliações, mediante promessas de melhora que nunca eram cumpridas, Eliane seguia tentando de todas as formas salvar seu casamento. Até que depois de pouco mais de um ano morando juntos, eles se separaram. Mas não legalmente, já que o divórcio não saía tão rápido naquela época. Enquanto não tinha assinado o divórcio, Eliane tentou se reconciliar com o marido, porém Lindomar foi específico. Só a aceitaria de volta se ela assinasse um contrato que envolvia pelo menos 10 garantias e compromissos. No documento, uma das cláusulas envolvia pedir perdão a uma funcionária específica que trabalhava há anos com o cantor e tinha sido a razão de muitas das brigas do casal ao longo daquele ano. Eliane, parecendo finalmente enxergar o absurdo a que estava sendo submetida, se recusou. Lindomar teria ficado furioso e eles então permaneceram separados. Com a separação, decidiram partilhar a guarda da filha, a pequena Liliane, com períodos alternados entre os dois. A partir daí, Eliane de Gramont, então com 26 anos, retomou a sua vida. Ela resolveu retomar o seu projeto antigo e ir atrás do seu sonho de ser cantora. Eliane fez uma parceria com o cantor e compositor Carlos Randall, que era primo de Lindomar Castilho, e passou a cantar em bares e casas de shows. Depois foi convidada para se apresentar no extinto bar Belle Époque, nos Jardins, em São Paulo. Lindomar Castilho, mesmo separado, ficou furioso com essa parceria e se sentia duplamente traído, pois Carlos Randall, seu primo, teria sido trazido por ele próprio para São Paulo para iniciar a carreira em 1974.
Na mente doentia de Lindomar, a relação dos dois não era somente profissional, e ele passou a imaginar que os dois eram amantes e já vinham se encontrando antes da separação. Ele então, no auge da sua possessividade e no auge do seu ciúme, resolveu fazer justiça no que ele achava que estava sendo injustiçado. E na madrugada do dia 30 de março de 1981, 15 dias após o casal ter assinado oficialmente o desquite, Lindomar Castilho, completamente transtornado, entrou no Belle Époque e disparou 5 tiros em direção a Eliane. Um deles a atingiu no peito. A música que ela cantava era João e Maria, de Chico Buarque, e ela caiu no meio da frase. Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim. Carlos Randall, que a acompanhava tocando violão, também foi baleado no abdômen, mas não percebeu na hora. Ele levantou do banco e atirou o violão no assassino, saltando em seguida sobre ele, sendo ajudado pelo proprietário do café, que conseguiu desarmar Lindomar. Somente mais tarde, quando ele corria em direção à rua Pamplona para pedir socorro, ele percebeu que também estava ferido na barriga. Randall acompanhou Eliane até o pronto-socorro Brigadeiro, mas ela não resistiu e morreu no caminho. Lindomar Castilho tentou fugir, porém foi dominado, levou uma surra e quase foi linchado pelos presentes. Quando a polícia chegou, ele estava caído na calçada com pés e mãos amarradas. Ele foi preso em flagrante, mas recebeu liberdade provisória por ser réu primário e não representar perigo para a sociedade. Lindomar foi interrogado em meio a manifestações do lado de fora. Ele afirmou ter certeza de que Eliane tinha um caso com seu primo. Na ocasião, o advogado de defesa, Valdir Trancoso, fez questão que seu cliente saísse pela porta da frente. Ele saiu cercado por 17 policiais. Inicialmente, Lindomar foi acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e por não dar chance de defesa à vítima. O tiro que acertou seu primo lhe rendeu mais uma acusação por tentativa de homicídio. A defesa recorreu e o motivo fútil foi retirado da acusação. O relator entendeu que o ciúme, fonte de uma grande paixão, não poderia ser considerado motivo fútil. A família contratou o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, como advogado. Ele argumentou que o crime de Eliane foi premeditado. Lindomar foi até lá com a clara intenção de matá-la. Ele classificou como um falso crime passional, pois o casal já estava separado há 1 ano. Lindomar Castilho permaneceu em liberdade por 4 anos, até que em 1984 foi a julgamento diante de muitas manifestações em frente ao fórum. Durante o julgamento, a defesa de Lindomar explorou alegações de que a vítima era uma mãe que não cumpria com as suas obrigações, além de ser uma mulher infiel e de conduta reprovável. Durante o tempo em que durou o julgamento, mulheres protestavam diante do tribunal pelo direito à vida. E aos poucos, um grupo de homens autodenominado os machistas também se juntou para provocá-las. Eles argumentavam um direito de matar em casos de defesa da honra. No tribunal, seu advogado de defesa, Valdir Trancoso Pérez, defendia que o réu agiu tomado por violenta emoção e em legítima defesa da honra. Em seu depoimento, Lindomar acusou Eliane de ser péssima dona de casa, mãe negligente que vivia com o pé na rua, e de manter um caso com Carlos Randall. Ele tentou de todas as formas desqualificar a vítima. No segundo dia do julgamento, muitos homens foram levados até lá, segundo relatos, foram contratados para tal, e passaram a jogar paus, pedras e ovos nas manifestantes, e gritavam palavras como: mulher que bota chifre tem que virar sanduíche. Ao que elas respondiam: bolero de machão só se canta na prisão. Era possível ouvir uma canção de Sidney Magal entoada pelos homens ali presentes que dizia: se te agarro com outro, eu te mato. Te mando algumas flores e depois escapo. A situação se tornou insustentável e a polícia precisou intervir para evitar um confronto físico. No dia 23 de agosto de 1984, por 4 votos a 3, a Justiça decidiu que houve homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima, e no caso de Randall, lesão corporal culposa. Lindomar Castilho foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão. 6 deles ele cumpriu em regime fechado e a outra metade em regime semiaberto.
Sua pena encerrou em 1996 e ele retornou para Goiás, sua terra natal, onde vive até hoje com 83 anos de idade. Durante o tempo em que esteve preso, Lindomar dava aulas de violão para os presos e gravou um disco com o título Muralhas da Solidão. Hoje, Eliane de Gramont é considerada um dos maiores símbolos do combate à violência contra mulheres no Brasil. O clamor popular e o trabalho da imprensa fizeram a retórica machista de crime em defesa da honra cair por terra. Foi substituído por frases como mulher não é propriedade e assassinato é assassinato. Dali em diante, advogados tiveram que repensar suas estratégias de defesa e tiveram que abandonar as convencionais agiu em defesa da honra e ela não cumpria com suas obrigações matrimoniais ou o homicida estava sob forte emoção. Lindomar Castilho passou a viver em total ostracismo. Numa das poucas vezes em que apareceu em um documentário, ele disse que se encontra completamente arrependido, mas ainda justifica que cometeu o crime por amar demais, por sentir um ciúme incontrolável, e que Carlos Randall foi o culpado pela tragédia. A pequena Liliane, que na noite do crime dormia na casa do pai, foi morar com a avó materna. Durante o período em que aguardava o julgamento, Lindomar tinha o direito de visitar a filha todos os finais de semana, o que obrigava a mãe de Eliane a receber em casa o assassino da própria filha. Ela protegeu a neta, proibindo que lhe falassem sobre a morte da mãe. Liliane sempre acreditou que sua mãe havia sido morta por um ladrão. Em uma entrevista, ela conta: a gente tinha um laço de pai e filha, brincávamos, ele era divertido. Minha avó proibia que falassem mal do meu pai. Foi uma grande mulher que teve um olhar terapêutico e entendeu que eu precisava ter uma imagem paterna bem construída, mesmo que fosse do homem que assassinou a filha dela. Liliane escolheu a dança como uma forma de estar perto da sua mãe. Ela é dançarina e se formou numa das melhores escolas de dança do mundo. Ela conta que sua mãe morreu cantando, por isso ela nunca teve coragem de soltar um som de voz. Associava o canto com a morte. Não cantava nem parabéns a você na infância. Ela diz ser uma órfã do feminicídio. Dançar era um jeito de estar perto da música e, portanto, da minha mãe. As aulas de dança me salvaram, dançava até cansar e esquecer. Ao ser perguntada se perdoou o pai, Liliane diz que sim e não. De jeito nenhum quero passar a mão na cabeça do meu pai, mas prefiro um diálogo para entender onde a gente pode conversar com os homens para fazer alguma diferença para a vida das mulheres. Tentei mudar você, não consegui desistir porque você não tem mais jeito. Cansei de ser Amélia santa e boa, que esquece, que perdoa.